Sim, alô, alô, tá tudo pronto, tudo preparado. Mais uma história espetacular eu tenho para te contar. Mas antes de eu começar a narração dessa história, eu quero fazer agradecimento muito especial para minha querida Rosenir Bianconi. Ô, Rosenir, que amor que você é. Ela mandou uma contribuição através do nosso Pix. O canal tem um Pix e a Rosenir contribuiu. O Pix é um número de celular que fica assim, bem à esquerda na capinha do vídeo. Obrigado, Rosenir. A Giovana, da cidade Giovana Cidade, né? Giovana Cidade também mandou uma contribuição. Muito obrigado a você, minha distinta e querida amiga Giovana. Muito agradecido mesmo. Quero agradecer ainda a Lindalva Ribeiro. Muito obrigado, Lindalva. O Adelvan Claudino. Obrigado, Adelvan. Obrigado pelo carinho, tá? E muito agradecido a você que tem colaborado, contribuído e mandado aquela ajuda para o canal do Paulinho Boa Pessoa. Não tenho palavras para te agradecer. Com respeito ao nosso canal e os novos membros, estou muito satisfeito e feliz também. Queria agradecer essas pessoas queridas que se tornaram membros aqui do canal. Renato Ribeiro da Silva é o ouro. Obrigado, Renato. Um abraço para você. Fátima da Cruz Ribeiro também é ouro. Oh, muito obrigado, Fátima. A Maria Santos, a Verônica Fogaça e a Leide Miranda, que foi a pioneira. Ô, Paulinho, eu queria também ser membro do seu canal. Como faço? Simples, abaixo do vídeo tem a opção Quero Ser Membro. Você clicou ali, entra e vem ser membro. Tem um custo simbólico de R$ 7,90. R$ 7,90 por mês, tá? O YouTube, ele começa a partir daí, R$ 7,90. Mas você para quando quiser também. Então, venha contribuir, colaborar, fazer o nosso canal crescer. Agradeço demais todas essas pessoas. Renato Ribeiro, a Fátima da Cruz Ribeiro, a Maria Santos, a Verônica Fogaça e a Leide Miranda. Isso posto, sem mais delongas, vamos para a história de hoje? Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história aqui do canal hoje acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Paulinho Boa Pessoa, quando eu conheci o Fernando, eu tinha 17 anos de idade. Eu estava terminando o colégio, ele contava cerca de 20 anos. Ele já era trabalhador, trabalhava duro para ajudar a família. E o Fernando me incentivava. Vai firme, Ana Luísa. Se você pode continuar estudando, não se descuide. Aproveite todas as oportunidades que a vida lhe está dando. Eu não vou poder fazer isso. Tem tanta gente lá em casa contando comigo e precisando que eu trabalhe. Quem sabe um dia eu conseguirei cursar o meu tão sonhado curso de Direito. Mas você pode, então não pare, não desista. O nosso namoro caminhava de vento em popa e ele me incentivando a estudar. Eu tinha perfeita noção da minha situação socioeconômica. A minha situação, Paulinho, para ser muito honesta, era bem superior à do Fernando. Nesta época, meus pais e eu, e ainda mais uma irmã, morávamos em São Bernardo do Campo. Quem mora em São Bernardo deve conhecer o bairro Nova Petrópolis, ali perto da Caixa d'Água. Era ali que eu morava, perto da Caixa d'Água, no Nova Petrópolis. O bairro ali é bom, sabe? O bairro ali é bom. O Fernando também era nascido no ABC, só que ele morava numa ruazinha sem saída, no Baeta Neves. Já o Baeta já é um bairro mais simples. Ali perto da Caixa d'Água, no Petrópolis, quem mora em São Bernardo sabe, já é um lugar mais valorizado. O Fernando, apesar da nossa diferença econômica, ele era
uma pessoa muito especial na minha vida. E nós começamos um namoro lindo e estávamos incrivelmente apaixonados um pelo outro. A minha família, aí é que está o problema. E eu não posso ocultar, eu não posso mentir. A minha família era por demais snob para apreciar o Fernando. Eu sempre observava uma montanha de regras de etiqueta e já estava mais do que habituada às severas regras de comportamento impostas pelos meus pais. E quando eles me viram com o Fernando pela primeira vez, torceram o nariz. Demonstraram claramente que ele não era bem-vindo e nada tinha a ver conosco. Mesmo assim, fomos persistentes e fomos prosseguindo nosso namoro debaixo dos olhares desaprovadores dos meus pais. Eles tentavam de tudo para nos separar. Não me passavam os recados do Fernando quando ele telefonava. Não me repassavam os recados. Mandaram-me algumas vezes para a Itália, terra dos meus avós. Quando se deram conta de que a minha teimosia era maior que tudo, decidiram me prestar alguma ajuda para que Fernando e eu pudéssemos começar uma vida de casados sem privações. Eles sentiram que não ia ter jeito mesmo de me separar do Fernando. O Fernando e eu estávamos super ligados um ao outro, apaixonados um pelo outro. Meu pai tentou de tudo. Me mandava para a Itália, procurava boicotar o relacionamento, só que quando viram que o nosso amor não seria vencido, aí então mudaram de tática. Resolveram nos ajudar para que começássemos uma vida de casados mais tranquila. Meu pai nos deu um apartamento mobiliado de presente. Fernando, ele não gostou. Aliás, se mostrou visivelmente aborrecido. Ana Luísa, Ana, olha, eu não queria, sabe, que o seu pai nos ajudasse desta forma. Mas por quê, Fê? Porque, sei lá, eu me sinto humilhado. Fernando, meus pais não vão mudar. Se você se esforçar um pouco, você vai conseguir suportá-los. Eu tô pedindo isso pelo nosso amor, Nando. Pelo nosso amor. Até que o Fernando, ele era bastante tolerante. Para a cerimônia do meu casamento com ele, meus pais cuidaram de tudo. Interferiram até na roupa que o Nando ia usar. Até nisso eles deram palpite, até na roupa do Fernando. Nesta época, eu cursava o último ano de faculdade. E quem pagava os meus estudos era exatamente o meu pai. Foi então que eu fiquei grávida. Aquele momento da gravidez deveria ser um momento super especial para mim e para o Nando. Deveria ter sido aquele momento especialíssimo em nossas vidas. Só que um tipo de estresse dominou a minha família por completo. Eu e o Fernando perdemos o sossego. Eu, grávida, perdi o sossego, porque diariamente papai, mamãe, Lígia, a minha única irmã, eles foram se encarregando de administrar a minha alimentação. As minhas idas ao médico, os pré-natais, os meus estudos. Eles entravam no apartamento e iam deliberando o meu dia a dia sem darem a menor bola para o Nando. Atropelavam o Nando. Ninguém tomava conhecimento dele. Por infelicidade, quando meu bebê estava prestes a nascer, o Fernando, ele ainda perdeu o emprego. Quando meu bebezinho estava para nascer, eis que o Nando perde o emprego. Aliás, ele nem foi mandado embora. A empresa para a qual ele trabalhava faliu, pediu concordata. Ele e os demais colegas perderam o emprego. Isso complicou ainda mais. E no dia do nascimento do Bruno, meu filho, Nando
Ele era um marido triste, coitado. Lógico, feliz pelo nascimento do filho. Mas um homem desempregado, você sabe, né, Paulinho? Um homem desempregado, ele sempre tem aquela tristeza no coração. Aquela tristeza na alma. Feliz pelo nascimento do Bruno, sim. Mas triste por estar desempregado. E ele, o Fernando, ele fazia de tudo para esconder de mim a sua frustração, o seu desconforto. Se eu não bato o pé, o Nando nem conseguiria entrar na sala de parto para assistir ao nascimento do próprio filho. Que o meu pai, ele sempre foi invasivo nesse sentido. Ele era ocupador de espaço. Se eu não bato o pé, era meu pai que entrava na sala de parto comigo. Naquele momento eu não aguentei. Ô pai, qual é, hein? Pai, eu quero o meu marido comigo. A gente não consegue mais ficar junto. Fernando deu uma risadinha amarela e eu cochichei com ele. Nando, tem hora que você precisa se impor, Nando. Tem hora que você precisa se impor e enfrentar os meus pais. Você nem reage mais. Você nem tá reagindo mais, Nando. Tem que bater o pé, tem que se impor. Bruno, nosso filho, nasceu e trouxe muita alegria, pelo menos durante algum tempo. Nos primeiros meses após o nascimento do meu filho, papai e mamãe quase me deixaram maluca. Fernando já demonstrava claros sinais de que sua paciência estava por um fio. A criança não podia tossir, o Bruno, meu filho, não podia tossir ou espirrar, que o falatório era demais. Será que ele apanhou algum vírus? O remédio dele acabou? Ana, é melhor a gente ir ao pediatra, hein? Esse menino tá tossindo muito, hein? Ele parece que tá sem ar. Fernando, você precisa agasalhar esse menino. Ó, precisa ter cuidado quando abre essa janela. Ele toma golpe de ar toda hora. Esse toque não era nem toque. Era uma pegação do pé do Nando. Era porque ele ficava cuidando do Bruno enquanto eu ia pra faculdade. Ele estava desempregado. Então quem ficava cuidando do Bruno em casa era o Nando. Eu estava fazendo uma pós-graduação. Eu estava estudando, eu estava fazendo a faculdade. Então o Nando é que ficava em casa cuidando do filho. O Nando, ele havia tentado 2 ou 3 empregos e não teve sorte. Então ele ficava em casa cuidando do bebê, enquanto que eu finalizava o curso. Naquela tarde, quando alguém me chamou no saguão da faculdade, eu percebi de imediato que algo ruim demais havia acontecido. Bem, eu nem vou conseguir aqui na minha carta me estender muito para contar o que houve. Mas eu tenho que contar. Meu filhinho tinha aberto a gaveta da minha mesa de cabeceira. Dali, apanharam alguns comprimidos meus, comprimidos antidepressivos, porque eu não andava bem, comprimidos que eu tomei no pós-parto inclusive. Ele apanhou esses comprimidos antidepressivos. Sem que o Fernando percebesse tudo isso, Bruno engoliu 5 comprimidos desses. 5 comprimidos desses. Houve uma complicação muito grave com meu filho. Conduzido para o hospital, entrou em coma. Ele não iria resistir. 4 dias depois de ter dado entrada no hospital, infelizmente nós perdemos o Bruno. A quantidade ingerida por ele fora muito alta e o socorro não fora tão rápido. Perdemos um filho. Fernando e eu ficamos péssimos pela morte do nosso filho, que sequer tinha 1 aninho. Ele, quando faleceu, tinha 11 meses e 17 dias.
O Bruno faleceu com 11 meses e 17 dias. E o pior, ainda pelo escândalo promovido pelos meus pais e a minha irmã. Meu marido recebeu a maior carga de críticas e de acusações. Mas eram acusações pesadas demais. Eu tenho comigo que eu também fui negligente por deixar aquele medicamento em lugar tão exposto. Eu tenho comigo que o Nando confiou demais por acreditar que nenhum canto do nosso apartamento oferecesse perigo ao nosso filho. Nosso filho, apesar de 11 meses e alguns dias, ele era muito mais ativo, muito mais esperto do que podíamos imaginar e julgar. Só que a carga maior de acusação recaiu sobre o Fernando, que já andava com a sua autoestima lá no chão. Recebeu também repreensão da própria polícia que atendeu ao caso. Quando meus pais acusavam o Nando, ele já nem reagia mais. Ele apenas concordava com a cabeça. Era como se ele estivesse entregue. Aquele período foi o período mais negro da minha vida. Procurei mais do que nunca dar apoio ao meu marido para que ele voltasse a ser o homem de antes. Mas muitas vezes, até mesmo eu fazia o que nunca poderia ter feito. No meio de qualquer pequena discussão, eu explodia: se hoje eu estou sem meu filho, Fernando, eu agradeço a você que não soube cuidar, do nosso filho. Aquela minha frase, eu tinha certeza, acabava com o Nando. Ele nunca me disse que eu também era responsável por eu ter deixado os comprimidos numa gaveta tão baixa. Simplesmente o Nando se calava. Ele andava péssimo. E eu virava e mexia na minha infantilidade, mal conseguia criar um clima melhor dentro do nosso apartamento. Fernando, ele caiu em depressão. Eu mesma não admitia minha falha, porque eu também guardei os medicamentos no lugar fácil, de acesso fácil para a criança. Eu mesma não admitia minha falha. Então essa culpa toda pesava contra o Fernando. E quantas vezes eu mesma o acusava: se hoje eu estou sem meu filho, agradeço a você, Fernando, que não pôde cuidar dele nem debaixo do seu próprio nariz. Essa minha frase acabava com o Nando. Ele nunca me disse que eu também era responsável por eu ter deixado os comprimidos numa gaveta tão baixa. Simplesmente o Nando se calava. Ele andava péssimo. E eu, vira e mexe na minha infantilidade, mal conseguia criar um clima melhor dentro do nosso apartamento. Eu pensei que o Fernando fosse se acabar. Eu pensei que aquilo pudesse representar o fim do Fernando. Ele andou mal, triste. O levei ao mesmo psiquiatra que cuidou de mim. E depois de um tratamento, alguns meses depois, felizmente o Fernando conseguiu o trabalho. Ufa, graças a Deus. Pelo menos ele conseguiu uma vaga, um trabalho. Voltou até a estudar no período noturno. Trabalhava durante o dia e estudava durante a noite. Diante do sacrifício e esforço do meu marido, eu passei a trabalhar apenas meio período. Diante daquilo que o meu marido fazia, diante do esforço dele, da grandeza dele em querer progredir, melhorar, eu passei a trabalhar meio período. E já tinha concluído a minha pós-graduação. De repente, ele e eu estávamos nos vendo muito pouco agora. A gente se via pouquíssimo. Ele trabalhando durante o dia, ele estudando à noite, eu trabalhando o meu período. Nós nos víamos pouco, era verdade. Porém, dava para perceber a mudança para melhor no comportamento do Fernando. Meu marido estava mais falante, mais confiante, e isso me deixava muito feliz.
Um ano depois da morte do nosso filho Bruno, um ano após, eu tinha aquela boa notícia a dar. Eu fiquei grávida novamente. Oh, graças a Deus, quando eu engravidei, sabe? Era um novo alento, era uma nova oportunidade. Finalmente eu passei a crer que tudo daria certo. Estávamos ganhando uma nova chance, uma nova oportunidade de refazer o nosso dia a dia. Meus pais ainda continuavam daquele jeito, dando umas duras no Fernando. Nós esperamos que esse novo bebê possa contar com um pai mais responsável. Está mais do que na hora de crescer, né, seu Fernando? Bom, mas aí eu me rebelava. Pai, mãe, todo mundo na vida comete acertos e erros. E até quando vocês vão ficar pressionando? Até quando vocês vão ficar pegando no pé do Fernando? A minha mãe erguia o nariz e dava um suspiro de desânimo. Ah, como eu tinha vontade, sabe, Paulinho, de me mudar para um lugar bem mais distante dos meus pais. Eles iriam ficar furiosos se fizéssemos isso, porque aquele apartamento tinha sido um presente de casamento deles, conforme eu contei. O apartamento que morávamos tinha sido um presente deles, mas de vez em quando me dava uma vontade de mudar dali. Quem sabe a mudança pudesse representar tanto para mim, tanto também para o Fernando. A gravidez foi sendo tocada, e desta vez veio ao mundo uma menina, a quem demos o nome de Natália. Quando a minha filha Natália nasceu, Fernando e eu já vivíamos um momento de grande paz e felicidade. Meu marido estava aprendendo a dar respostas mais duras para muitas observações sarcásticas dos meus pais. Eles ainda continuavam intrometidos, snobs, mas já tomavam cuidado com as suas palavras ofensivas. Fernando estava reagindo. Já era um bom sinal. O que mais me incomodava eram aqueles conselhos de meu pai para que eu nunca deixasse a Natália sozinha em casa, sob a responsabilidade do pai, o Fernando. Nos finais de semana, quando eu ia ao cabeleireiro, mamãe me pedia com certa diplomacia, mas pedia que eu deixasse a minha filha em sua casa. Mesmo que o Fernando estivesse no nosso apartamento, que eu deixasse a menina com ela. Lógico, meu marido, ele ficava chateado, porque eu pegava a Natália e levava a Natália para casa da minha mãe. Obviamente, ele ficava chateado com isso. Pelo visto, né? Você confia tanto em mim, Luísa, quanto os seus pais, né? Ô Nando, não é isso. Olha, é melhor que a Natália fique lá. Assim você pode assistir a sua TV, ver o teu jogo de futebol, o teu programa esportivo. Você pode fazer tarefas do seu curso. Você me entendeu, amor? Não é que eu não confio em você, é para te dar mais tranquilidade. Você tá trabalhando, você tá estudando, pelo menos no sábado. Eu quero te dar mais sossego. Porém, ironicamente, parecendo até uma lição do destino, aconteceu aquele dia. Era sábado. Antes de eu ir para o salão de beleza, eu andei esfregando com o removedor boa parte do chão do meu apartamento. O Nando, ele havia pintado a área de serviço e a sala de almoço e jantar. O chão estava meio borrado de tinta. Então eu resolvi dar um trato em tudo antes de sair. Eu também já não deixava a minha filhinha na casa dos meus pais como antes fazia. Agora a Natália ficava com o Nando e eu ia rapidamente ao cabeleireiro. Naquele sábado eu iria rapidamente ao cabeleireiro. Quando eu entrei no salão de beleza, um relâmpago de preocupações se acendeu na minha cabeça, no meu cérebro. Ah, meu Deus, a garrafa do removedor. Ai, eu tinha deixado a garrafa do removedor na área de serviço. Estava no chão. Era desse tipo de vasilhame que tem um furinho apenas como abertura.
eu deixei a garrafa de removedor no chão, na área de serviço. Ai, nervosa, eu apanhei o celular e liguei para o apartamento. Deu ocupado. Pensei em voltar imediatamente para casa, mas o Fernando poderia ficar ofendido. Ele iria pensar que, como sempre, eu não tinha confiança nele. Que situação embaraçosa. Mas aquela minha aflição ainda era resultante da morte do meu filho Bruno, da perda do Bruninho. Tanto o Fernando como eu éramos, a partir daí, muito tensos. Enquanto eu tentava ligar para casa, algum desconforto tomava conta de mim. Meu Deus, a Natália já contava 2 aninhos e ela estava mexilhona, ela mexia em tudo. E se ela pegar o removedor? E se ela beber removedor? Não, isso ela não vai fazer. Sabe aqueles pensamentos ruins? Porque nessa hora, tudo que é pensamento ruim vai tomando conta da cabeça de uma mãe. E se ela pegar o removedor? E se ela beber o removedor? Não, mas isso ela não vai fazer. Não, isso não vai acontecer. Não, ela não vai fazer isso. De fato, o que aconteceu não foi o que eu imaginava. Mas aconteceu. E aconteceu algo que me chocou, e do qual só obtive os detalhes bem depois. Em dado momento foi o meu celular que tocou. Eu atendi. Era um vizinho falando sobre um acidente em meu apartamento. Eu, ainda gaguejando, perguntei: é com a Natália, minha filha? Foi com a minha menina o acidente? Não, Ana Luísa. Não foi com a menina, não, Ana Luísa. Foi com o seu marido. Eu não sei bem, ele não conseguiu falar direito, mas ele deixou uma panela no fogão. Ou você deixou uma panela no fogão para ele cuidar. Eu só sei que a sua filha entrou balançando uma garrafa com querosene ou removedor, não sei, foi tudo rápido. O líquido espigou no fogo aceso e uma grande labareda subiu lá na cozinha. Seu marido, para proteger a menina, ficou diante dela e recebeu algumas queimaduras. Foi com ele está inclusive no hospital. Mandou falar, mandou avisar que a Natália está ótima, viu? Que a senhora fique tranquila, que não aconteceu nada com a Natália, nada com a filha de vocês. O problema foi com ele. A senhora entendeu, dona Luísa? Foi com o seu marido. Entrei no meu carro, Paulinho. Entrei no meu carro e fui direto para o hospital. Eu só queria saber como estava o Fernando. Eu só queria saber como estava o Nando, meu marido. Eu nunca me perdoaria se sucedesse qualquer coisa de ruim a ele. No hospital, quando então eu pude vê-lo, nossa, a cabeça, o peito do Nando, o braço, estava tudo enfaixado. Cabeça, peito, braço, tudo enfaixado. Ele mal podia mover os lábios. Ele mal podia falar. E foi com dificuldade que ele falou: Ana, graças a Deus, eu estava na cozinha quando a Natália entrou, sabe, agitando a garrafa. Subiu uma fogueira. Eu empurrei a Natália para a porta. Nada aconteceu com ela, nada. Eu cuidei direitinho dela. Nada aconteceu com ela, amor, nada. Graças a Deus. Nada aconteceu com ela, amor, nada. Foi só comigo. Isso aqui não é nada. Foi só comigo e isso aqui não é nada. Fernando, eu nunca me perdoaria se eu viesse a perder você, Fernando. Aliás, eu me acho uma incapaz como mãe e como esposa também, porque eu sei que sou a responsável direta por esse acidente, Fernando. Ele abanou a cabeça. Não é. Não é por causa da morte do Bruno.
nós dois temos vivido muito assustados. Queremos fazer as coisas tão certinhas que elas acabam saindo erradas. Mas tudo vai passar. Estas queimaduras são quase todas de primeiro grau. Apenas o meu braço foi mais descastigado. Logo estarei bem. Só tô pensando numa coisa. Pensando em quê? Na reação dos seus pais. Eles vão nos culpar, a mim e a você. E eu não tô mais aguentando os dois. Não. Os meus pais não vão abrir a boca, Fernando. Dessa vez eu vou dar um chega pra lá imediatamente. E assim que você melhorar, nós vamos sair daquele apartamento que fica perto demais da casa deles, e a gente se muda pra Santo André. Que tal? A gente se muda pra Santo André, a gente vai embora de lá. Ele ainda me deu um sorriso, e eu retribuí aquele sorriso. Hoje, eu e Fernando, mais a Natália e agora a Marcelo, nosso outro filho, moramos aqui em Santo André, numa rua gostosa e alegre. Formamos uma família feliz e somos pais tranquilos. Finalmente conseguimos nos libertar do medo obsessivo de doença, de acidente com as crianças. A Natália, nossa filha, a mais velha, tem hoje 12 anos. O Marcelinho acabou de completar 8. Somos também respeitados pelos meus pais, que agora sim aprenderam a pensar antes de falar qualquer coisa, tanto para mim, mas especialmente contra o Fernando. Queria dizer nessa carta que o amor sempre vence. É essa lição que fica, e que de vez em quando nós precisamos, sabe, erguer a nossa cabeça e enfrentar quem queira atrapalhar a nossa felicidade, ainda que sejam nossos próprios pais. Sou eu, Ana Luísa Camargo Vieira, Rua da Fonte, 431, apartamento 64, Santo André, São Paulo.